Fala, galerinha do Na Trilha da Biologia, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade à correção do Plano de Ensino Tutorado do Estado de Minas Gerais, o PET 3, semana 3, do primeiro ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Ronald e vem comigo na Trilha da Biologia. O nosso assunto de hoje é membrana plasmática e transporte entre membranas. Vale a pena dar uma olhada na sua apostila PET 3, nas páginas 46 a 50, para rever um pouco os conceitos acerca dessa matéria. Mas vou dar as dicas aqui sobre esse assunto. Vamos lá? Na questão 1 está falando o seguinte: o transporte de substâncias pela membrana pode ser classificado em passivo ou ativo. Transporte passivo é aquele que não há gasto de energia durante o processo. Então já está dando a dica aí para diferenciar, né? Transporte ativo é aquele que há gasto de ATP, transporte passivo é aquele onde não há gasto de ATP. Todos esses exemplos a seguir são exemplos de transportes passivos. Então vamos lá. Osmose é o exemplo de transporte passivo, onde há a passagem de água em direção ao ambiente mais concentrado, em direção ao ambiente hipertônico. Tá? Sempre comparando aqui, galera, o ambiente externo à célula com o ambiente interno da célula, o ambiente intracelular interno com o ambiente externo, extracelular. Tá? Então, a osmose é um transporte passivo, pois a água passa pela membrana sem problemas. Agora, a bomba de sódio e potássio não. A bomba de sódio e potássio faz o transporte de sódio e potássio, dois sais com carga positiva, dois íons com carga positiva, e por isso tem dificuldade de passar pela membrana. E aí vão ter a ajuda dessa bomba. E como o próprio nome já diz, uma bomba deve gastar energia. Assim como uma bomba que puxa água em algum lugar para levar para outro, vai gastar energia para fazer o processo. Então a nossa resposta da questão 1 vai ser letra B. Lembrando que difusão simples, só para relembrar aqui, é a passagem de soluto, qualquer soluto, pela membrana plasmática, seguindo aquele gradiente de concentração, saindo de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. E a difusão facilitada também segue a favor do gradiente de concentração, sai de onde está mais concentrado e vai em direção a onde está menos concentrado, e é a passagem de soluto por por proteínas facilitadoras. Tá? Aquelas proteínas também conhecidas como permeases. Então, vamos seguir adiante. Na questão 2 está falando o seguinte: o uso de vinagre e sal de cozinha em uma salada de alface, além de conferir mais sabor, serve também para eliminar micro-organismos causadores de doenças, como as amebas. O inconveniente do uso desse tempero é que depois de algum tempo as folhas murcham e perdem parte da sua textura. Esses fenômenos ocorrem por quê? Então vamos analisar as alternativas aqui. As amebas morrem ao perderem água rapidamente por osmose. Então perda de água por osmose, ok. Já as células da alface possuem um envoltório que mantém sua forma mesmo quando perdem água por osmose e por isso murcham mais lentamente. É verdade, né? Apesar da alface murchar, ela apresenta a parede celular de celulose que é mais rígida e por isso mantém o formato da célula. A nossa resposta nesse caso aqui já é a letra A. Tá? Então vamos marcar aqui letra A na questão número 2. Vamos ver o que está errado para melhorar nosso aprendizado. Vamos ver o que está errado nas outras alternativas. Tanto as amebas quanto as células da alface não possuem barreiras para a perda de água por difusão simples. Perda de água, entrada ou perda de água, é sempre uma questão de osmose. Ocorre que, no caso da alface, trata-se de um tecido que não é... Gente, já está errado ali no início, vamos deixar essa alternativa B para lá, tá? Não vamos gastar o nosso tempo aqui. As amebas morrem ao perderem água por osmose. Até aqui tudo bem. Um processo mais rápido. Em contrapartida, as células da alface perdem água por difusão facilitada. Está errado. Perda de água é sempre osmose. De novo. Então, gente, vamos seguir adiante. O vinagre, por ser ácido, destrói a membrana plasmática das amebas. Não acontece isso, tá? Não é isso que provoca a morte delas.
No alface, o vinagre não consegue afetar o envoltório, mas perde água por difusão simples. Está errado aqui também. Perda de água é sempre osmose. Ó, com o mesmo conceito, a gente está conseguindo retirar as alternativas falsas, confirmar as alternativas falsas. Nas amebas, a bomba de sódio atua fortemente capturando esse íon presente no sal, provocando... Bom, aqui bomba de sódio, né? Bomba de sódio também não está envolvida no processo. O processo envolvido aqui é osmose, por isso a resposta da 2, letra A. Na 3, para entrar em uma célula, algumas substâncias necessitam de proteínas carregadoras. O transporte que envolve esse tipo de proteínas, permeases, tá? Quando não há gasto de energia. Então, a gente vai ter uma proteína carregadora, mas tem que lembrar que não haverá gasto de energia. É chamado de quê? De difusão. Toda vez que não há gasto de energia, há passagem de soluto, tá? Difusão. E, no caso, uma difusão facilitada pela presença da permease. Tá? O outro transporte que envolve proteína, mas com gasto de energia, é o caso das bombas, tá? Nas bombas. Mas aí vai ter gasto de energia e não cabe aqui na questão pra gente, tudo bem? A próxima questão é uma questão aberta da Unicamp, a número 4. Foi feito um experimento utilizando a epiderme de folha de uma planta e uma suspensão de hemácias, que são células sanguíneas, as células vermelhas do sangue. Esses dois tipos celulares foram colocados em água destilada e em solução salina concentrada. Então aqui a gente já destaca que temos dois meios, né? Dois meios. A água destilada, tá? Então vamos lá, marcar aqui, ó. A água destilada, que é um ambiente pouco concentrado em soluto, e a solução salina, né, que é hipertônica, muito concentrada em soluto. Agora, observa-se ao microscópio que as hemácias, em presença de água destilada, estouravam e em presença de solução concentrada, murchavam. Né? Então, a gente vê aí que a ausência de parede celular nas células animais faz com que elas, quando em ambiente pouco concentrado, em ambiente hipotônico, como a água destilada, venham a absorver água por osmose e acabem por sofrer um processo chamado de plasmóptise, que é quando, ou no caso das células vermelhas do sangue, tem um nome especial, hemólise, que quer dizer morte celular dessas células vermelhas, tá? Por uma espécie de explosão osmótica. Já as células vegetais não se rompiam em água destilada. Em solução salina concentrada, notou-se conteúdo citoplasmático, ou seja, o que estava dentro da célula encolhia, tá? Pela perda de água. Então, pensando, as células vegetais não explodiram por quê? Pois elas têm a parede celular de celulose que é rígida. Letra A. A que tipo de transporte celular o experimento está relacionado? Nesse caso, a entrada e saída de água, a gente tem o caso da osmose, certo? Então, vamos colocar aqui a osmose, beleza? Vamos lá. Está relacionado à osmose, passagem de água pela membrana plasmática em direção ao ambiente mais concentrado, o ambiente hipertônico. Em que situação ocorre esse tipo de transporte? Esse tipo de transporte sempre acontece quando o soluto não consegue passar para igualar os meios. Aí a água passa, tá? Então o soluto está impedido de passar por difusão, tá? E aí quem vai passar é a água, porque ela tem livre acesso à membrana. Então vamos colocar isso aqui na resposta. Ocorre quando há diferença de concentração, né, de solutos entre a célula e o meio externo, e tal soluto não pode passar para gerar isotonia, a igualdade entre as concentrações da célula e do meio externo. A que se deve a diferença de comportamento da célula vegetal em relação ao animal? Explique a diferença de comportamento considerando as células em água destilada e em solução concentrada. Então, a gente tem aqui que quando em água destilada, as células animais elas vão estourar, como a gente viu no enunciado. E por causa da parede celular, as vegetais em solução hipotônica, como água destilada, não terão rompimento da membrana plasmática, pois as células vegetais apresentam uma parede celular rígida de celulose. E o murchamento do citoplasma das células vegetais, né, que também acontece com as células animais que ficam murchas como um todo, tá, é por causa da saída de água para o ambiente hipertônico. Né? A tendência da água é ir em direção ao ambiente hipertônico. E quando as células estão em concentração salina elevada, como a água do mar, elas tendem a perder água.
Tá? E a última questão de hoje mostra um esqueminha de membrana plasmática, tá? Que você está vendo aqui no meio aqui os fosfolipídios da membrana, algumas permeases, tá? E estamos vendo que um dos ambientes, tá? Está hipertônico e o outro aqui embaixo está hipotônico. Então há uma diferença de concentração. Então haverá uma tendência natural, se for possível, de passagem de soluto em direção ao ambiente de baixo, como está mostrando as setas. Tudo bem? Então, analise a alternativa que apresenta, respectivamente, um número que indica a passagem de O2 da água para as brânquias de um peixe e o transporte de glicose para o interior das células do corpo humano. Então, são dois tipos de transporte. O O2 é um gás, por isso muito pequeno, formado por duas moléculas apenas de oxigênio. Ele vai tender a passar do ambiente mais concentrado, que é a água, para o sangue venoso do peixe, que está pouco concentrado, e vai passar por entre a membrana celular. Então, será esse transporte 1 aqui mostrado. Ó. No caso do O2, ele vai passar pela membrana. É um caso de difusão simples. Agora, a glicose é uma molécula maior de açúcar, né? C6H12O6. A gente vê aqui que ela tem 24 átomos ligados entre si, o que torna mais difícil ela conseguir passar pelos espaços entre os fosfolipídios, como aconteceu com o oxigênio. Então, ela vai precisar da ajuda de uma permease. Só que aqui a dica é, ela vai passar, a glicose sempre vai tender a passar do ambiente mais concentrado para o ambiente menos concentrado. E como as células dos tecidos estão sempre gastando açúcares, elas sempre estão com um déficit de açúcares e vai tender a puxar isso do sangue através de difusão facilitada. Então vai ser como está sendo mostrado na 2. Tá? Por que não é a 3? Está também passando pela proteína. Porque no caso da 3 está indo contra o gradiente de concentração e não haveria necessidade de passagem de açúcar para o interior da célula se o interior já tivesse açúcar suficiente. Tá? Então a célula não ia fazer um processo contra a corrente, gastando energia para simplesmente ter uma coisa em excesso dentro dela, como a glicose. Tá? Então a gente tem aí a resposta da nossa questão, será 1 e 2, resposta letra B. E assim, com essa última questão, eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua paciência e a sua audiência até o final desse vídeo. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Obrigado, galerinha, e até a próxima.